O objetivo dessa aula é falar sobre a interface do Revit. Nós temos aqui um link para a arquitetura. Caso você não tiver esse link de arquitetura, pode apertar o botão New, clicar a opção chamada Browse e clicar a opção chamada Metric, Default Metric RET. Caso você não tiver esse diretório e desejar ter esse link de arquitetura, você precisa assistir o vídeo anterior, onde eu demonstro como que eu faço para instalar a biblioteca e como também criar esse link de abertura. Clicando nele, vai abrir essa interface do produto Revit. Como que é a interface? Como que o Revit se comunica com a gente? Primeiro, nós temos algumas ribbons, isso é chamado de ribbon, onde estou clicando. E cada ribbon tem um objetivo específico. Por exemplo, ribbon para arquitetura, ribbon para estruturas. Eu tenho uma ribbon para sistemas de ar-condicionado, a parte de hidráulica e a parte de elétrica. Inserir componentes dentro do modelo. Anotações que estão voltadas para a parte de cotas. Análise do seu software relacionado a, por exemplo, eficiência energética. Está associado também a espaço e zonas de controle de ar-condicionado, sobre cargas específicas que é aplicado em estruturas. Nós temos outra ribbon também voltada para o elemento de massa e modelagem de terreno. Colaboração entre os participantes do projeto, porque eu posso ter mais do que uma pessoa trabalhando em cima de uma edificação, de um projeto de edificações. Então eu posso usar o Worksets para 5, 6, 7, uma equipe de pessoas trabalharem no mesmo arquivo. Visualização é onde que eu vou trabalhar com a parte de cortes, eu posso trabalhar com vista de plantas, eu posso trabalhar com configuração de linhas. Gerenciamento está voltado para as principais configurações de Revit, onde eu posso criar meus materiais, onde eu posso configurar meus snaps, onde eu posso ter vários outros pontos de configurações do meu projeto, e uma ferramenta de Modify que é muito parecida já com o CAD, para quem está acostumado a trabalhar com AutoCAD, como ferramenta de copiar, Move, Trim, Array, Offset, enfim, nós temos bastante comandos aqui para serem utilizados em Modify. Então o software é separado por ribbon e cada ribbon tem suas determinadas ferramentas para serem utilizadas aqui. Outra interface que nós temos é a parte de Properties e o Project Browser. Eu particularmente não gosto de trabalhar com uma janelinha em cima da outra. Eu prefiro trabalhar com as janelas separadas. Então, o Project Browser de um lado e essa outra janela do outro lado. Como que funciona a maneira de você carregar ou movimentar uma janela para o outro lado? É só você pegar essa janela, clicar na opção chamada de Properties e arrastar ela para o outro lado. Simples e fácil. Posso, de repente, trocar de posição entre eles. Posso, por exemplo, ampliar minha área. Posso fechar aqui, posso fechar aqui. Eu tenho uma área maior para desenho. Agora, se eu precisar voltar com essas ribbons, ou melhor, com essas janelas de propriedades e o Project Browser, eu venho em View, eu clico a opção User Interface, a interface do usuário, e eu clico a opção Project Browser e clico a opção chamada Properties. Ok? Então eu tenho o costume de deixar o Properties de um lado e o Project Browser do outro, deixando esse meio disponível para o meu desenho. O que vem a ser essas duas abas que eu carreguei? O Project Browser ele é um navegador de projeto, o navegador de vistas do seu projeto. Como assim? Vamos entender que eu tenho aqui, traduzindo, o desenho das minhas plantas.
Então é aqui que você vai deixar sua planta baixa, é aqui que você vai ter sua planta superior, é aqui que você vai ter o seu desenho de implantação de obras junto com o terreno. Aqui você vai ter, por exemplo, desenhos voltados para entrega para a prefeitura. É aqui que você vai ter os seus desenhos de planta baixa voltados para o canteiro de obra. Enfim, tudo que está relacionado a plantas vai estar nesse diretório. No segundo diretório, que é o Selling, está relacionado a plantas de laje. Isso, as plantas de laje para nós, em arquitetura, muitas vezes é muito pouco usado, mas na área de estruturas, por exemplo, é mais utilizado. Então eu posso e devo, né, em estruturas, fazer muito mais laje ou usar essa ferramenta de plantas para essa disciplina que eu citei para vocês. Então eu posso ter a planta baixa e a planta superior ou a planta de laje. E é o mesmo procedimento, nível 1 e nível 2. E nós temos as elevações. Que são as elevações? Norte, sul, leste e oeste. Quem que são eles? Se eu parar com o mouse em cima desse ícone, tá? Repare que fala que a elevação é norte. Então, a elevação do norte que eu estiver enxergando vai ser dessa vista para baixo, como está aqui essa seta. A mesma coisa com o sul e a mesma coisa com o oeste e leste, né? Então, você parar qualquer um deles e vai passar para vocês quem que é um, quem que é outro, de acordo com essa vista. Ok? Então, esses 4 pontos aqui, essas 4 elevações, são essas 4 elevações que eu estou aqui na minha lateral. Ok? Então, eu posso dizer que esse template, ele iniciou com o template da planta baixa, com a planta superior e do terreno. Aqui, com a planta de forro, do nível 1, com a planta de forro do nível 2. E aqui ele iniciou o template também com as elevações, né, que eu falei para vocês, de norte, sul, leste e oeste. Então nós temos praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vistas prontas, ou 9 folhas prontas, tá, dentro do próprio software nesse template. Tá bom? Então ele é um navegador de projeto para vocês poderem situar dentro dele. Isso é uma grande vantagem relacionada ao próprio AutoCAD, porque hoje no AutoCAD você gera um arquivo DWG para planta, um arquivo DWG para corte, um outro arquivo DWG para quantificação, enfim. Eu tenho clientes, por exemplo, que geram 20 arquivos DWGs no mesmo diretório, eu sou obrigado a abrir um a um. Aqui não, eu já tenho a visualização desse diretório de uma maneira mais agradável e rápida. Fora esses diretórios, e conforme for desenhando e traçando, você vai criar outros diretórios para vocês aqui dentro, como por exemplo o diretório de cortes, né? Repare que não tem nenhum pasta escrito aqui corte. Então, ele vai gerar para vocês futuramente uma pasta chamada Section, aonde que todos os seus cortes vão estar organizados dentro dessa hierarquia. Idem também para detalhamento de projeto, idem também para outras qualquer tipo de vistas forem necessárias. Vocês vão poder organizar todas elas por aqui. Legendas, o que são legendas? É muito comum em arquitetura a gente detalhar portas e janelas para a fabricação. Então, se você quiser detalhar uma porta, você quiser detalhar um objeto específico, uma janela, você quiser detalhar um balcão, você quiser detalhar, por exemplo, uma cozinha planejada, você pode desenhar uma cozinha planejada dentro do Revit e pegar esse componente e detalhar ele separadamente. Tabela de quantificação, isso é o melhor que software pode propor para vocês, no meu ponto de vista. Por isso que nós estamos até fazendo essa troca de plataforma CAD para plataforma BIM. Inclusive, em sala de aula, eu vou explicar muito para vocês o que é BIM, né? E o porquê desse novo conceito. Mas a quantificação do Revit é fantástica. Então você consegue, depois de pronto um projeto, extrair com mais rapidez área de piso, área de parede,
associar isso com tabelas de quantificação, com tabela SNAP da caixa do selo azul. Enfim, você pode usar o software com extração de informações, né? Porque nós que trabalhamos na área de arquitetura, não é simplesmente projetar, não é simplesmente fazer o seu modelo com as plantas de representações, mas nós temos que fornecer informações de acordo com a área específica. Por exemplo, se você está fazendo um projeto para a prefeitura, você tem que indicar para ele qual que é a área útil, qual que é a área comum, qual que é a área que tem, por exemplo, área úmida, área seca, né? Você tem que identificar essa quantificação, essas áreas. E muitas vezes as pessoas imprimem esse desenho no CAD, pensando em AutoCAD agora, imprime esse desenho em 2D e fica fazendo a quantificação manualmente, né, em cima dessa folha, desse desenho em 2D. Né? E no caso do Revit, se você configurar dentro dele, ele te dá essas informações prontas. Aí nós temos um outro diretório para gerenciamento de folhas, né? Aí acho que é o melhor que nós temos, porque hoje de cada 10 profissionais que trabalham com CAD, cada 10 profissionais que trabalham em área de arquitetura, e a verdade seja dita, 4, 5 não sabem imprimir no CAD. Né? Você pode encontrar 10 profissionais que dizem que mexem com AutoCAD, mas na hora que você vai trabalhar com layout, com escalas diferentes de folhas, escala de vistas diferentes na mesma folha, falando sobre tamanho de texto, tamanho de cotas, tabelas, esses profissionais não têm esse conhecimento. Então, falando em AutoCAD, cada 10 pessoas, 10 arquitetos, 10 engenheiros, enfim, 10 pessoas que trabalham com CAD, 5 praticamente não têm esse conhecimento. Todo mundo sabe operar o software, mas na hora que vai falar sobre escala, se perde completamente. E no caso aqui, essa opção de sheets e escalas vai ajudar muito vocês. Nós não temos que se preocupar com a parte técnica do desenho relacionado à escala de cotas e texto, por exemplo. Né? Alterou o tamanho da escala da sua vista, cotas e textos serão modificadas automaticamente. Então, é um grande avanço utilizar os sheets para nós nesse momento. Daí nós temos uma outra configuração relacionada à parte de famílias. Então nós temos aqui, por exemplo, várias famílias que estão sendo utilizadas no seu projeto ou estão sendo usadas nesse template. Então eu tenho, por exemplo, uma biblioteca pré-instalada de portas, eu tenho uma biblioteca pré-instalada de pisos, eu tenho uma pré-biblioteca instalada de paredes, né? Então eu tenho umas bibliotecas já instaladas dentro do produto, então eu posso gerenciar eles por aqui. E grupos, né? Então eu posso criar grupos dentro do software, muito parecido com o SketchUp. Então você pode, por exemplo, pegar um grupo dentro do Sketch, replicar ele em várias vezes no projeto e qualquer alteração que você tiver nesse grupo, todos eles que tiverem o mesmo nome serão alterados. Isso se replica também dentro do Revit. O Revit também eu posso gerar vários e vários grupos dentro dele, aonde que eu posso modificar, eu posso alterar esses grupos de uma maneira rápida. Altera um item, altera todos os itens também. Né? Alterou um bloco, um grupo com o mesmo nome, todos serão alterados. Então esse Project Browser, nessa primeira explicação que eu estou dando para vocês, é onde que você vai gerenciar praticamente todas as vistas do seu modelo. É aqui que você vai gerenciar o seu elemento. Né? Não esquecendo que eu estou no Level 1. Né? E para mim saber se eu estou no Level 1, dica, tá? Aqui no meu caso, na minha tela não está mostrando o level, mas você minimizar um pouquinho aqui essa vista, repare que aparece projeto Level 1. Se eu clicar no Level 2, aparece uma segunda vista do Level 2. Se você fizer isso com a elevação de norte, abre uma terceira vista relacionada ao norte. Então, para cada vista que você clicar, ele vai abrindo sempre uma janela nova. Então, não precisa se preocupar, eu posso fechar qualquer uma delas, e qualquer uma que você fechar está representando a mesma vista, está representando o mesmo projeto para vocês. Um duplo clique, ele volta a tela para vocês, ele habilita, ok? Então, eu estou no Level 1 porque está negrito.
Para ter certeza, posso minimizar ou diminuir um pouquinho essa tela. Estou no nível 1. Abriu a vista do sul e vai escrever aqui, elevação sul Project 2. Por que Project 2? É o nome que estou dando para o projeto aqui em cima. Ok? Claro que no momento que eu vim com o mouse e usar a opção Save As Projeto e não salvar como no projeto, nós teremos aqui em área de trabalho, projeto 2, onde eu posso escrever, por exemplo, primeira aula de Revit. Nós vamos apertar um Save, ele vai produzir isso para você, ele vai gerar para você primeira aula de Revit do level 1, se eu ticar ele aqui, escreve primeira aula de Revit aqui disponível. Ok? Muito bom, duplo clique, volta aqui na minha vista. E que vem a ser a parte do Properties. O Properties ele vai estar sempre relacionado ao objeto selecionado ou à vista que estou presente. Por exemplo, não tem nenhum objeto selecionado, então ele está configurado para o meu Floor Plan. Se você dá duplo clique no Elevation, no Sul, ele está configurado para a vista que está ativa, né, da minha de elevação. Se você dá um duplo clique no Level 1, ele está ativado a configurações do Ceiling. Né? Então, você entendendo sobre essas três vistas que vocês viram, então cada uma dessas vistas ela vai ter uma configuração. Então, se você clicar aqui em elevação, eu tenho uma configuração só para ela. Se você clicar aqui em Ceiling, somente uma configuração para Ceiling. Se você clicar na configuração de Plan, configuração para Plan. Né? Então, o que acontece? Eu posso configurar que escala que está meu projeto. Posso colocar, por exemplo, se estou trabalhando com norte verdadeiro ou com norte projetado. Eu posso trabalhar, por exemplo, com muito parecido com o layout do CAD. Então eu posso redimensionar o layout por aqui. Mas entendo que Properties está selecionado a vistas ou objeto selecionado. Por exemplo, se eu desenhar aqui, por exemplo, uma parede e selecionar ela, ela mostra as propriedades dessa parede. Se eu colocar, por exemplo, uma porta e se eu colocar, por exemplo, uma janela, o elemento que eu selecionar vai mostrar as propriedades da janela, vai mostrar as propriedades da porta, vai mostrar propriedades da janela, vai mostrar propriedades da parede. Ok? Então é importante a gente entender essa primeira interface dessa maneira, né? Então, o que é Project Browser, o que é propriedades, o que é Ribbon para nós. Tá bom? Depois nós temos algumas ferramentas aqui que no decorrer do curso nós vamos utilizando cada uma delas e vou explicando para vocês. Mas para quem é iniciante de Revit, é importante que a gente tenha o conhecimento dessa primeira interface, né? Que é Ribbon, o que é Project Browser, o que é Properties. Ok? Então, na próxima aula já vamos falar um pouco mais sobre criação e essa primeira aula é para falar sobre essa parte de interface e entender quem é quem nesse primeiro contato com o Revit.